Bom dia, minha amiga querida. Hoje é o segundo dia do nosso devocional dentro do modo Caverna com Jesus. Um propósito de 40 dias juntas que marcará o início de uma grande transformação em nossas vidas. Eu tô muito animada para o segundo dia do nosso devocional. Deus está falando muito forte no meu coração. Eu tô até emocionada aqui de falar com vocês, porque nesse devocional de hoje Deus falou muito comigo e eu quero compartilhar com você a palavra desse dia. Mas antes, se você tá aqui, caiu de paraquedas nesse segundo vídeo do nosso propósito de 40 dias, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros 2 vídeos que antecedem esse para que você possa começar no vídeo da abertura, que explica sobre como que vai ser essa jornada de 40 dias. Depois tem o vídeo de ontem para você assistir. E esse aqui é o nosso segundo vídeo do segundo dia do propósito dos 40 dias. Então eu vou deixar aqui na descrição para que você não fique perdido e você possa voltar do início para assistir eles, tá bom? Mas agora vamos ao que importa de verdade, vamos para a palavra. Eu tenho visto, gente, Deus construindo algo mas tão lindo, mas ainda de um tamanho pequenininho. Sabe quando a gente tá montando um quebra-cabeça e a gente tem algumas pecinhas, a gente começa a juntar elas e elas vão formando ali ao redor uma da outra uma imagem pequena. A gente vai tendo mais ou menos uma ideia do desenho que tá por vir, mas a gente ainda não é capaz de ver a imagem inteira. Eu tenho sentido exatamente a mesma coisa com a construção das palavras desse devocional. É tão lindo ver o que Deus está fazendo, porque eu não tenho todas as palavras prontas. São 40 dias e Deus tem falado muito ao meu coração. Esse propósito de 40 dias é como o maná que eu entregava para o meu povo no deserto. Quando eles ficaram lá caminhando por 40 anos até chegar à terra prometida, Deus proveu para eles o maná de cada dia, o pão de cada dia. Eles não podiam guardar o pão de um dia para o outro. Eles precisavam confiar de que no outro dia Deus daria o alimento para aquele próprio dia. E é assim que Deus tem construído esse propósito de 40 dias no meu coração. Eu não vou te dar os 40 dias completos. Eu preciso que você venha buscar todo santo dia a palavra para este dia. E Deus é maravilhoso. Ontem Deus deu a palavra da importância do tempo dentro do processo. E hoje Ele me entregou uma revelação tão linda através de uma experiência que eu vivi, que eu quero compartilhar com vocês, que complementa a palavra que Ele trouxe ontem. E isso é como um quebra-cabeça. As peças, elas vão começando a se encaixar de pouquinho em pouquinho, e lá no final dos 40 dias, nós vamos entender juntas o que Deus tem reservado para esse tempo, tanto para mim quanto para vocês. A palavra, ela é revelada primeiro para mim, ela corta primeiro o meu coração, mas eu tô recebendo ela e Deus está construindo em mim no mesmo tempo que eu tô trazendo ela para vocês. E eu não sou capaz de saber qual que é o desfecho desse tempo de 40 dias que Deus tem para nós. Eu não sou capaz, e eu confesso que eu tô na expectativa para cada dia, para poder experimentar do maná de cada dia, do pão nosso de cada dia que Deus tem para mim e para vocês. Então eu tô colocando todo dia esse propósito, cada palavra que eu trago aqui nas minhas orações, e eu peço a Deus, pelo amor, pela misericórdia dele, que ele seja capaz de me preencher daquilo que ele quer passar para cada uma de vocês que vai estar aqui ouvindo, porque eu mesma, Natália, eu sou um ser humano que não tem absolutamente nada para oferecer. Eu não sou a pessoa que mais entende da Bíblia, eu não sou a pessoa que caminha há muitos anos com Jesus, eu sou relativamente nova na fé. Eu não tenho realmente nada para oferecer, mas tem 2 coisas que eu posso dizer com certeza. A primeira é que eu conheço o amor de Deus, não só de ouvir falar, mas de viver experiências profundas de transformação que Deus tem feito na minha vida. E a segunda é que eu tenho um coração disponível e eu tenho tanta vontade de devolver, nem que for nesse pedacinho de mensagem, a grandiosidade de tudo que Deus tem feito para minha vida. Então eu, Natália, eu não tenho nada para oferecer, mas eu me coloco à disposição do Senhor e eu peço que de
todo o meu coração. Deus tenha misericórdia da minha vida para que não saia nada da minha boca e dos meus próprios pensamentos para falar para vocês, mas que através de mim, da minha voz, Deus venha colocar as próprias palavras dele. Então eu peço para que nesse momento não seja eu falando sobre os meus achismos, com as minhas palavras tão limitadinhas, mas que seja o próprio Deus falando através da minha boca, em nome de Jesus. Eu me consagro aqui, eu consagro cada palavra que vai sair de mim, para que elas sejam colocadas no meu coração, através das mãos do Senhor, que elas tragam amor, perdão, cura, misericórdia e milagres, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E por que eu disse dessas pequenas pecinhas de quebra-cabeça se encaixando? Porque ontem o Senhor me tocou para falar sobre a importância do tempo no processo, né? Se você ouviu a mensagem de ontem, você sabe do que eu tô falando. E hoje Ele me deu essa experiência para que eu pudesse trazer esperança e vida para vocês como fruto desse tempo. Eu tava fazendo uma trilha em um lugar que eu fiz a mesma trilha há exatamente um ano atrás. Nossa, mas eu fiquei tão surpresa quando eu cheguei lá, porque há um ano atrás essa trilha ela tava totalmente seca, a natureza tava seca, as árvores não tinham folhas, o mato tava seco, tava tudo amarelado, seco, cor de palha mesmo, sabe? A natureza tava tão sem vida. E ontem, quando eu fui lá pela segunda vez, um ano depois, as árvores elas estavam todas verdinhas, o caminho, gente, cheio de planta, de florzinha, de todas as espécies possíveis, todo colorido. O cheiro era diferente, era cheio de vida. A água, gente, a água corria no caminhozinho ao longo de toda a trilha. Animais de tudo que era jeito, fazendo barulho, passarinho, sapo, lagartinho, tantas espécies diferentes, tudo tão fresco, tão cheio de vida, tão diferente do que eu vi há um ano atrás no mesmo lugar. Uau, gente, Deus falou tanto comigo, porque quando eu fui lá exatamente um ano nesse mesmo lugar, eu tava igual à natureza, eu tava seca por dentro. Naquele momento, há um ano atrás, eu tava só tentando sobreviver, eu tava sem expectativa, dentro de mim estava angustiada, cheia de tristeza, uma ansiedade, cheia de dúvidas, medos, incertezas. Eu só queria que aquela fase na minha vida passasse. Há um ano atrás. Um ano, teoricamente, é tão pouco tempo, né? É claro que tempo é relativo, depende, mas um ano. E eu tava assim, tão seca por dentro. Sabe aquela fase que parece que você tá presa, estocada, que nada acontece, que você pode até tentar de várias formas diferentes, mas você não consegue sair daquele momento. Parece que você tem que ficar ali um tempo para você aprender algo, mas você, na verdade, só torce, espera que aquilo passe na tua vida. E esse ano, assim também como a natureza nessa nova estação, eu tenho uma nova fase na minha vida, cheia de esperança, confiança, alegria, propósito, cheia de sentimento bom. As coisas dentro de mim agora fazem sentido. O que eu vivia um ano atrás hoje faz sentido para mim, mas hoje eu enxergo isso com vida, com amor, com expectativa para o novo de Deus e para aquilo que eu já estou vivendo. Isso é muito louco. O que mudou de um ano para o outro? O que muda de um ano para o outro? O que fez a natureza seca se transformar em uma natureza exuberante e renovada do ano passado para esse ano? O que fez a minha vida, o meu eu, mudar tanto de um ano para o outro? E o que pode fazer você mudar dessa estação que você está vivendo agora para uma estação próxima, cheia de vida, de prosperidade, de abundância? E eu falo de algo de dentro para fora, que traz sentido para nossa existência. O que faz as coisas mudarem dessa forma? Sair de algo seco, árido, para algo transformador, cheio de vida? Eu tenho a resposta para te dar. Em uma palavra:
água. Isso mesmo. A natureza, gente, ela é exemplo real dos mistérios de Deus para nossa vida. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a própria revelação do coração de Deus para nós. A gente só precisa observar, buscar, se entregar a Ele com sede de revelação e de resposta. E o que Ele nos mostra através da natureza sobre a água? Gente, sem a água, simplesmente não existe vida. Para qualquer que seja o ser vivo na face desta terra, não tem vida. A água participa de absolutamente todos os processos vitais. Nós, seres humanos, nós sabemos disso. Nós somos compostos majoritariamente por água. O ser humano é composto por média 60% a 80% de água, variando conforme idade, sexo, composição corporal. Mas se a gente fica sem beber água por pouquíssimos dias, e dependendo da condição, se for extrema, a desidratação pode causar morte em menos de 48 horas. Eu estava lendo sobre isso. A gente não consegue ficar sem água, a gente não pode ficar sem beber água mais do que 3 dias. A natureza, 1 ano, gente, 1 ano de diferença dessa trilha, andando nessa trilha. Eu vi com os meus próprios olhos. A natureza foi severamente impactada com a falta de água há 1 ano atrás, sem som de animais, plantas secas, mortas, zero água, aonde os rios correm cheios de vida nesse ano. No ano passado era tudo seco, era tudo pedra. Toda a nossa vida depende de água. Ai, Deus é tão perfeito que através do milagre de vida e transformação, através da água na natureza, Ele nos revela a sua própria natureza. Em João 7, 37, 38, abre a tua Bíblia comigo, lê comigo essa passagem. Olha o que Deus revela para nós. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E mais uma passagem em João 4, 13 e 14. Acompanha comigo. Jesus respondeu. Jesus aqui nessa passagem, ele encontrou com aquela mulher samaritana no poço. E ele respondeu para ela: quem beber desta água, da água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau, gente! Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele nos revela e nos mostra através da natureza que Ele é o rio de águas vivas. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água se tornará em nós a própria fonte de água jorrando para a vida eterna. E essa água viva que Ele nos deixou é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Minha amiga, Deus é tão perfeito que Ele faz a obra completa. E Ele te diz nesta manhã, presta atenção, filha, beba da minha água que está disponível dentro de ti. Eu deixei ela aí fresquinha para você, para que você não continue beber a água do mundo, a água do poço e voltar a sentir sede, mas para que você seja tão preenchida de modo que não venha nunca mais sentir sede por essa água externa. Ai, minhas irmãs, eu sinto que hoje Deus quer transformar todas as áreas secas da nossa vida em áreas frutíferas e cheias de vida. Ele quer ver você genuinamente feliz. Ele quer que você viva a nova estação da sua vida com Ele. Ele quer que você experimente a vida que flui da própria fonte. E a resposta está dentro de você. Em 1 ano, de uma terra seca e árida, pode renascer uma floresta frutífera e cheia de vida. Você só precisa beber da água viva que jorra dentro de você. Talita cumi, levanta-te. Essa é uma expressão em aramaico que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Essa frase foi dita por Jesus ao ressuscitar a filha de Jairo que estava morta, a própria fonte de águas vivas que ressuscitou a menina que estava morta. Hoje te diz:
Talita cumi. Ele quer te dar uma nova vida, menina. Desperta-te, levanta-te. Beba dessa água e veja o que Deus pode fazer em sua vida em tão pouco tempo. Apenas decida se entregar totalmente a esse Pai tão amoroso, tão misericordioso, que quer te ver viver uma nova vida totalmente transformada, que quer te levar para a próxima estação, para a estação da primavera, cheia de flor, cheia de fruto, cheia de alegria. Você está disposta a entregar a sua vida hoje para Jesus, deixando que Ele tome as rédeas dos teus caminhos a partir de agora, para que você possa viver uma nova vida renovada pela presença do Espírito Santo? Você está cansada de tentar sozinha? E tudo que você mais deseja na tua vida, tudo que você mais anseia neste momento é que Ele venha lutar por você as suas próprias batalhas. Então, ora comigo, minha amiga, ora comigo essa oração de todo o seu coração, repetindo comigo cada palavra. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora, que preciso do teu perdão. Creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e que o Senhor ressuscitou para me dar a vida eterna. Hoje, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti e peço que transformes o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e guia-me pelo teu caminho. Enche-me com teu Espírito Santo e ajuda-me a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Menina, eu tô muito feliz pela nova estação que eu já vejo Deus colocando você. Deus está me dando uma visão tão linda, cheia de campos floridos, de um jardim maravilhoso, cheio de borboletas. E eu tenho certeza que é essa estação, a nova estação, que Ele tem para a nossa vida neste tempo. E estes 40 dias será o tempo de despertar para uma nova história. Talita cumi, levanta-te, menina, levanta e anda, volta para a vida, bebe da água fresca, da fonte de água viva que já jorra dentro de você. Escolha Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. E a partir deste momento, apenas creia que Jesus está na tua batalha. Descansa e confia, porque você está adentrando a uma nova fase na tua vida. Apenas escolha colocá-lo em primeiro lugar em todos os dias da tua vida. Faça esse compromisso com Ele e você vai ver, você vai testemunhar Ele fazendo o resto, Ele concluindo toda a obra que Ele começou na tua vida. Eu tô muito animada para saber os testemunhos que Deus vai gerar nesse tempo. E eu espero de todo o coração que você possa voltar aqui e deixar o teu testemunho, que vai edificar a minha vida, que vai edificar a vida de tantas e tantas mulheres que vão ler e ter as suas forças renovadas para começar também uma nova história com Jesus. Se você ouviu até aqui, se essa mensagem de alguma forma está te edificando, eu peço para que, por favor, você possa curtir, comentar, compartilhar com quem você sabe que também precisa desse despertar para uma nova vida com Jesus e seguir o canal, porque dentro desses próximos 40 dias, todos os dias às 7 horas da manhã, sem falhar, nós teremos uma nova mensagem aqui. E eu tô animada à espera da mensagem que Deus tem para o dia de amanhã. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu tô adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para
para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade, eu vou deixar duas, porque são as duas que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.